Estamos aqui para falar hoje das doenças infecciosas polissistêmicas. Dentre as primeiras, a gente vai falar da leptospirose. Lembrando que as doenças infecciosas que atuam apenas em um sistema exclusivo, a gente já viu, né? Quando a gente falou individualmente de cada um dos sistemas, então essas são aquelas que acometem diversos sistemas ao mesmo tempo, tá bom? A primeira delas, né, é a leptospirose. Então, é uma zoonose, né? Ah, o agente etiológico, ou seja, o agente causador é a leptospira, né, que é uma bactéria. Ela tem diversos sorovares. Eu coloquei aqui, inclusive, a icteromorragia, a canícula, a gripotifose e a pulmona como exemplos, porque são são esses os sorovares que estão na vacina, tá? Na vacina polivalente, né? Eh, por que que a leptospirose ela é importante, tá? Porque as leptospiras elas vão contaminar solo, vão contaminar água, ficam viáveis no ambiente por semanas ou meses quando tiver em boas condições, condições ótimas, né? Então, principalmente aí solo saturado de água, tá? Então, em ambiente seco, né, não permanece muito tempo, mas em ambientes úmidos eles podem permanecer, né? Então, hoje a leptospirose ela já não é mais uma doença rural, né, relacionada à caça do rato né, ao consumo de caça, predação e outras coisas mais, né? Então, hoje a gente tem a leptospirose como uma doença importante, inclusive urbana, principalmente por essa característica aqui, né? Se multiplicar, né, em solo saturado de água. O que isso significa? Tá? Que ambientes, então, é, úmidos, né, em que não ocorreu um ressecamento, poças e outras coisas mais, né? Então, aqui, ó, com o acúmulo de água, podem ser, locais importantes de transmissão, tá? O hospedeiro, né, é o principal, né, é o rato doméstico, né? Então, que é esse rato urbano, tá? Mas qualquer animal, tá? Doméstico ou selvagem, pode ser um hospedeiro da leptospirose, tá? Então, todos os cães correm o risco de contrair a leptospirose, né? Não são os rurais, né? Os urbanos também, né? Independentemente do ambiente ou época do ano. E os gatos raramente são acometidos, tá? Então, eles têm uma leve resistência aí às leptospiras, tá? Bom, quais são os sinais clínicos da leptospirose? O que que a gente precisa lembrar sobre leptospirose, tá? A leptospirose, ela produz três quadros clínicos importantes. Então, sempre que houver a junção, né, desses três quadros clínicos, ou junção de dois, e dependendo se for um paciente de risco, por exemplo, que convive aí em áreas alagadas e outras coisas mais, então teria que investigar qualquer situação de febre, né? Mas a gente sempre suspeita da leptospirose quando tem lesão renal, hepática e pulmonar, principalmente com quadro de hemorragia, tá? Então, associando aí três quadros clínicos ou, né, se for paciente de alto risco, não vacinado, por exemplo, né, com acesso a esses locais contaminados, então apenas a presença da febre já é um indício aí de que a gente precisa investigar este paciente, tá? Para a leptospirose. Tá? Então, começa aí com febre, vômito, inapetência, ou seja, sinais muito inespecíficos, mas, né, ela pode evoluir aí para insuficiência renal aguda, doença hepática aguda, hemorragia pulmonar, e em muitas situações pode inclusive produzir lesões oculares, como uveíte, conjuntivite e hemorragia, tá? E lembrando que ainda existem outros quadros associados que podem encontrar nesse paciente, né? Com a glopatia, então quadros hemorrágicos mais graves, além, né, da hemorragia pulmonar, né? Pode ter aí hemorragias em outros locais, né? Pode estar aí associada a enterite, pancreatite, principalmente em situações em que houve a ingestão, né, do hospedeiro, né? Miosite, tá? Então, inflamação muscular, então, hiperestesia, relutância em se movimentar, né? E sem contar os quadros de aborto e infertilidade. Então, paciente que tem aí quadros de aborto e infertilidade, a gente precisa investigar a leptospirose também, tá? Então, a gente vai suspeitar, né, quando tem uma febre inespecífica, sem explicação, né, poliúria, polidipsia, que são sinais aí de doenças renais e hepáticas, né, anorexia, né, combinação desses sinais aí nas últimas 2 semanas,
né? E se tiver duas ou mais alterações clínico-patológicas compatíveis aqui, ó, essas alterações aqui, né? A gente precisa aí colocar a leptospirose aí no nosso diagnóstico diferencial, tá? Então, quais são as alterações que a gente pode encontrar em hemograma, né? Leucocitose, neutrofilia, desvio à esquerda, sinal de infecção, né? E a trombocitopenia é muito comum também na leptospirose, tá? Então, temos essa combinação. Fiquem bastante atentos, que é uma infecção bacteriana. E leptospira é bactéria, né? E aí, se você tem achados de lesão renal, hepática, pancreatite ou aumento da creatinoquinase, que é da lesão muscular, da miosite produzida pela leptospirose, também fique de olho, tá? Na urinária, então, sinais aí da lesão renal, né? E se na radiografia torácica também você encontrar aí sinais de hemorragia pulmonar, né? A confirmação, ela não é bem fácil, tá? Por quê? Porque a confirmação, ela é feita através de sorologia. E a gente precisa só lembrar que sorologia investiga anticorpos, tá? Ou seja, uma resposta imunológica do organismo. Então, pode demorar para ocorrer a presença de anticorpos? Pode. E por isso que a gente faz a sorologia que a gente chama de pareada, ou seja, duas amostras com intervalo de 7 a 14 dias, tá? Só lembrar que na vacinação recente, né, pode estar positivo, e se o animal já teve leptospirose anteriormente, ele vai ter anticorpos, então pode dar positivo mesmo, sem naquele momento o animal estar com leptospirose, tá? E o PCR? O PCR, ele avalia o antígeno, ele encontra o agente. Fácil de encontrar? Nem sempre, tá? Mas ele pode positivar no sangue, principalmente na fase inicial da doença. Depois é muito difícil de positivar, tá? E positivar na urina também. Ele pode positivar na urina, então, em fases iniciais, tá? Em fases mais crônicas, cronificadas, aí a gente não consegue encontrar o agente mais nem no sangue e nem na urina. Tá? E aí a gente pode até fazer a cultura, microscopia de fundo escuro, que são alternativas de baixa sensibilidade, tá? Então, hoje, a confirmação a gente faz por sorologia mesmo. Qual que é o tratamento? Trata-se de uma bactéria, tá? É uma espiroqueta que é sensível tanto à ampicilina quanto à amoxicilina, né? Então, são todas penicilinas, né? O tratamento inicial é intravenoso, e aí depois a gente utiliza a doxiciclina por 2 semanas. Só cuide um pouquinho, tá? Porque, por que que a gente utiliza esses aqui, essas penicilinas logo no começo? Por causa da lesão renal. Tá? Lesão renal, hepática, né? Intolerância, vômitos e outras coisas mais, né? Que são intravenosos, né? Ó, lembrar que a penicilina intravenosa é a cristalina, tá? As outras penicilinas não são, né? Então, justamente por um animal ter náusea, dificuldade para se alimentar, então medicação oral seria inviável, né? E principalmente porque são fármacos que não atuam, que não produzem lesão renal, tá? Então são fármacos mais seguros para o rim. Então, em fase inicial, a gente utiliza essa antibiótico terapia com penicilinas, tá? E aí, depois de estabilizado, a gente faz a doxiciclina por mais 2 semanas. Pode associar a doxiciclina junto com penicilina? Não, não pode, tá? Porque eles têm efeito antagonista, vocês precisam lembrar que a doxiciclina ela é bacterostática, né? E as penicilinas elas atuam na parede celular em multiplicação. Então, a doxiciclina impede a multiplicação, né? E a ampicilina, as penicilinas atuam na célula bacteriana em multiplicação. Então, você acaba inativando, né? Então, as penicilinas usando a doxiciclina ao mesmo tempo, tá? Se você suspeitou, já inicia o tratamento. Tá? Por quê? Pelo risco de zoonose e é uma doença de alta mortalidade, né? Não espera chegar o resultado da sorologia para fazer o tratamento. Essa é a recomendação do último guia, tá? E, dependendo, né, você precisa avaliar os contactantes que foram expostos, porque pode ser necessário, então, tratar esses contactantes, né? Bom, quais são os fatores prognósticos ruins, tá? Então, o que que isso significa? Tá? Quais são esses fatores prognósticos? Bom, quando o animal apresentar qualquer um desses sinais aqui, tá?
prognóstico é ruim, tá? Não, assim, a recuperação é mais difícil, tá? Se ele já tem hemorragia pulmonar, uma hiperbilirrubinemia acima de 0,6 miligramas por decilitro ou insuficiência renal aguda já com sinal de oligúria, tá? Deixa eu voltar aqui, né? E a prevenção é vacinal, tá? A prevenção é vacinal. Antigamente a gente falava o seguinte: ah, não tem chance de contrair leptospirose, não precisa ficar fazendo a vacinação com o V10, né? Tem os quatro sorovários para leptospirose. Né? As diretrizes hoje dizem o seguinte: vacina todo mundo, porque está todo mundo tá correndo risco de contrair, tá? Então, todos os cães então, devem ser vacinados para V10, né? Ah, inicia com 2 doses, né? Faz 2 doses com 28 dias de intervalo e depois faz a vacinação anual, certo? Então, quando você for lidar com positivos, usar luva, né? Proteção facial, manusear principalmente a urina, né? Porque depois que entra em leptospiremia, o animal, ele apresenta leptospirúria, tá? Então começa a eliminar a leptospira pela urina. E é por essa via, né, que ocorre a transmissão da doença, né? Então é na urina que a gente tem alta carga bacteriana. E, tá? Essas bactérias, elas adentram, né, o organismo via mucosa, né? Mas também via lesões de pele. Né? Então, você, como veterinário que lida com pequenos animais, raramente vai ter uma mãozinha sem nenhum arranhão, né? Então, existe chance aí de contaminação, tá? Então, por favor, ao manusear animais suspeitos, né, usar sempre luva para evitar a contaminação. E fazer a desinfecção ambiental, fundamental, né? Com hipoclorito já resolve, né? E o controle ambiental, na questão de minimizar acesso à água parada, áreas pantanosas e controle de roedores, é muito importante também, tá? Então, aqui, um consenso, o último consenso sobre a leptospirose, tá, em cães. Então, uma sugestão de leitura para vocês. E a erliquiose, tá? A erliquiose também é uma doença bacteriana, né? Uma ricketts aí, Ehrlichia canis, né? A transmissão, ela ocorre através do vetor carrapato, tá? Durante o repasso sanguíneo. Então, quando ele sobe no hospedeiro para se alimentar, tá? Quais são características que eu considero importante vocês se lembrarem? Olha aqui, ó. Que bonitinho, né? Olha só, um carrapato, olha a quantidade de ovos que ele bota aqui, né? Então, bota em torno de 3.000 ovos no ambiente, uma fêmea. Por que que essa informação é importante? Tá? Porque o carrapato, ele vai transmitir a doença, né? O carrapato positivo, obviamente, né? Vai transmitir a doença durante o repasso sanguíneo, né? Então, ele se desprende diversas vezes do hospedeiro e volta para se alimentar, tá? Então, esse é o repasto sanguíneo. E o carrapato, gente, ele pode sobreviver aí, ó, por um mínimo de 568 dias no ambiente, né? E tanto fase larval quanto adulta pode transmitir o ambiente. Então, se a alimentação for feita pelo larva ou pelo carrapato adulto, já pode transmitir a doença, né? E ele pode permanecer com a doença viável, né? Com o agente viável no organismo por 155 dias, 155 dias depois de se desprender do hospedeiro. Tá? Então, pessoal, é muito importante. Por isso que a gente tem tanta erliquiose, assim, tanta doença transmitida por carrapato, porque os carrapatos são altamente resistentes, né? E pensando dessa forma, se a gente permitir que uma fêmea se reproduza, né? Olha quantos ovos ela consegue botar, 3.000 ovos. A gente cria aí 3.000 novos carrapatos a cada postura de ovos, né? De uma fêmea. Então, é bem importante o controle dos carrapatos, né? Porque elas podem transmitir diversas doenças. A erliquiose, ela possui diversas fases, né? A primeira fase, tá? Que é a fase aguda, tá? Ela pode aí durar de 2 a 4 semanas apenas, tá? Lembrando que depois da transmissão, né? A incubação, né, da doença, ela leva aí de 8 a 20 dias após o contato do carrapato com o carrapato positivo, tá? Então, daí passou o período de incubação, o animal vai apresentar
uma primeira fase de sintomatologia, tá? Uma fase aguda, febre, letargia, depressão, que é temporária, né? Então, se não for um responsável, um tutor muito atento, né? Por 2 a 4 semanas o animal vai ter aí uma anorexia, uma perda de peso, né? Por causa disso, ó, uma hiporexia, uma febrezinha, depressão, né? Até um pouco de secreção óculo-nasal, mas vai ser autolimitante, opa, vai ser autolimitante, ou seja, vai parar sozinho, né? Então, pode ser que essa fase ela passe despercebida. Chegando na sua consulta, o paciente nessa fase, o que que ele vai apresentar? Aumento de linfonodos e aumento de baço, tá? Então, linfadenomegalia e esplenomegalia. Nessa fase, se eu fizer um hemograma, o que que eu vou encontrar? Trombocitopenia, uma leucopenia ou leucocitose, e o mais comum é apresentar monocitose, tá? Pode ter aí ou não um baixo grau de anemia, né? E é possível que nessa fase a gente encontre o agente no esfregaço, tá? É nessa fase que a gente encontra o agente no esfregaço. Depois dessa fase, ele é muito difícil de encontrar, tá? Então, se você fizer o PCR do sangue, ou seja, pegar o sangue e dosar, procurar o agente no sangue nessa primeira fase, a gente já consegue encontrar, tá? Então, a gente pode encontrar o agente no sangue. Depois dessa fase aguda, que ela vira subclínica, ela sai, né? Ela tem assim, para de ter bacteremia. Então, costuma não aparecer no PCR, tá? E nessa fase aguda não deu tempo de formar anticorpos. Então, ó, sorologia é pesquisa de anticorpos, né? Ainda não tá ativa, né? Tá? Então, assim, não existe positividade ainda para a presença de anticorpos que não deu tempo de formar. Beleza? Passadas essas 2, 4 semanas, o animal vai a doença ela vai passar para a fase subclínica, né? Que ela é assintomática. E o sinal clínico, às vezes, que pode aparecer é uma leve perda de peso. Essa fase subclínica, pessoal, pode durar de meses a anos, tá? E o que que a gente vai encontrar no hemograma? Trombocitopenia, neutropenia, linfocitose, tá? E às vezes monocitose, tá? Monocitose é o mais comum, mas pode estar absolutamente normal o hemograma, tá? O que a gente vai encontrar de diferente é a hiperglobulinemia. Então, se eu dosar aí proteína total e frações, a gente vai ter aí um índice de globulina elevado, tá? Então, uma hiperglobulinemia. Mas, se eu fizer a sorologia aqui, ele vai dar positivo, porque aqui já deu tempo de formar anticorpos, nesta fase aqui, tá? A partir dessa fase, esse paciente já tem anticorpos. Nessa fase, então, a gente pode levar aí meses a anos, então a gente pode não identificar nessa fase. E aí, o grande problema é que este paciente, ele vai chegar para a fase crônica, tá? Porque ele se instala, por exemplo, lá na medula óssea e produz a destruição da medula óssea. Então, neste paciente que está lá, assintomático inicialmente, né? Chega numa fase mais crônica, mais terminal, tá? O agente conseguiu destruir a medula óssea, né? E a medula óssea é responsável por produção de células, né? Principalmente hemácias, né? E leucócitos, né? Então, este paciente vai vir para você com uma anemia arregenerativa ou não regenerativa, né? Também não produz plaquetas, produz destruição imunomediada de plaquetas também, né? Então, ele vai ter quadros hemorrágicos, petequias, epistaxis, né? Vai ter também sufusões, ah, quadros hemorrágicos mais leves relacionados, então, à trombocitopenia, né? Pode ter fraqueza, emagrecimento. E aí, né, a doença ela pode se instalar em olho, produzindo uveíte, pode ter sinais neurológicos, produzindo convulsão, ataxia, paresia, né? E como complicação grave, né, lesões renais, por exemplo, glomerulonefrite, né? E poliartrite, infecções secundárias. Essa glomerulonefrite e essa poliartrite são resultados da deposição de imunocomplexos, tá? De complexos imunes, tá? Complexo antígeno anticorpo que vão lá se depositam no rim e nas articulações, tá? Então, aí, o sinal da glomerulonefrite, né? A síndrome nefrótica e da poliartrite, né? Claudicação. Se eu fizer o exame de sangue, né, o hemograma, eu vou encontrar trombocitopenia, tá? Neutropenia, linfocitose e a monocitose, né? E o que a gente pode encontrar na maioria das vezes é anemia arregenerativa ou não regenerativa, tá? E em fase bem terminal, tá? A aplasia, ou seja, a não produção de todos os tipos sanguíneos, de todas as linhagens sanguíneas.
E aqui eu vou fazer a sorologia e ela vai dar positiva, né? E o diagnóstico é feito através da sorologia, né? Lembrando que nessa fase crônica, o tempo ele é indeterminado, depende da gravidade, de quando ele vai aparecer esses sintomas, mas o animal morre por falência medular e choque. Qual é o tratamento de eleição para a erliquiose? É a doxiciclina, tá? Pelo menos 28 dias, tá? Mas quando é que você vai parar o tratamento? Você vai acompanhar através do hemograma. Você só vai parar o tratamento após a regularização do hemograma, tá? O hemograma estando normalzinho, aí você pode pensar em parar o tratamento. Enquanto esse animal ainda tiver anemia, enquanto esse animal ainda tiver sinais a monocitose, né, sinais da erliquiose, você não para o tratamento, tá? Então, precisa acompanhar. Não é só dar o remédio e mandar para casa, tá? Se tiver resistência à doxiciclina, que pode acontecer, a gente já encontra aí alguns pacientes aí que a gente precisa fazer mais de 45, 60 dias de tratamento com a doxiciclina, você pode associar, por exemplo, ao imidocarb, tá? Que aí você vai fazer uma ou duas doses com 15 dias de intervalo. Cloranfenicol e tetraciclina podem ser alternativas, lembrando que tem mais efeitos colaterais do que a doxiciclina. E que complicações a gente pode ter, então, na doxiciclina, na doxiciclina, na erliquiose, que a gente pode tratar, né? A hipoplasia de medula óssea, bom, se ela tiver com hipoplasia de medula óssea, a gente pode tentar utilizar anabolizantes para tentar estimular a hematopoese, tá? Se tiver com aplasia, não tem muito o que fazer. Tá? Se tiver com destruição imunomediada de hemácias e plaquetas e a gente identificar, então, a hemólise imunomediada lá no hemograma, presença de esferócitos, aglutinação e outras coisas mais, né? A gente pode fazer a utilização de corticoides, tá? Essa anemia hemolítica imunomediada, ela aparece principalmente na fase aguda, tá? Se aparecer. Se tiver com anemia grave, hipovolemia, a transfusão sanguínea é uma opção, né? Associada à fluidoterapia, se for a hipovolemia, né? Lembrando que, né? A transfusão sanguínea, ela é apenas paliativa, ela é apenas para controle de sintomas, ela não trata a erliquiose, né? E, né, para recuperação metabólica, uma nutrição de alta densidade energética, né? E alto nível proteico. A gente precisa alimentar bem este paciente. Outra doença transmitida por carrapatos é a babesiose, tá? A babesiose, ela não a babésia, ela não é uma bactéria, é um protozoário, né? Também é transmitido, então, pelo carrapato. E, diferentemente da erliquiose, ela também vai produzir anemia, mas a anemia da babesiose, ela é hemolítica, tá? Ela pode produzir a hemólise intravascular, destruir as hemácias lá na própria circulação e também imunomediada, então através da destruição pelo sistema imune, tá? Então ela vai produzir uma anemia regenerativa, tá? Com presença de esferócitos, principalmente, né? Pode produzir trombocitopenia por destruição imunomediada de plaquetas também, né? A gente pode encontrar o parasita no esfregaço, é mais comum, é mais fácil de encontrar. Para buscar no esfregaço, é melhor sangue mais periférico possível, então o esfregaço de ponta de orelha é o melhor local para a gente avaliar, né? A presença da babésia. E a icterícia, né? Que é resultado, então, da anemia hemolítica, certo? Então, o diagnóstico, né, o esfregaço de ponta de orelha seria interessante para avaliar, né, e o PCR. O PCR vai identificar um agente também no sangue. Como é um agente que fica na circulação, tá? O PCR do sangue é válido, diferentemente da endometriose, por exemplo, que o parasita ele fica, existe a parasitemia só na fase inicial, né? Então, ela fica no sangue só na fase inicial. Na babésia, não, tá? Ela permanece durante todo o período de doença. O tratamento ou é o imidocarb ou o diminazeno, tá? Repetir em 15 dias, tá? Ahn, com o diminazeno pode ser necessário utilizar o antibiótico, tá? A doxiciclina. E muitas das vezes pode ser necessário, inclusive, uma transfusão de sangue e o uso de corticoides. Quais são os sinais clínicos que vão fazer a gente desconfiar de babésia, tá? Icterícia.
tá? E aí os sinais de qualquer doença infecciosa, anorexia, hiporexia, né, perda de peso, às vezes acompanhado não de vômito, né? Então, essa doença ela pode ser aguda, crônica ou assintomática. Às vezes você vai encontrar babésia num exame de rotina, por isso que os exames de rotina são importantes também, né? Febre é comum, mas não vai aparecer também em todos os pacientes, assim como não vai aparecer em todos os pacientes com erliquiose, assim como não vai aparecer em todos os pacientes com leptospirose, mas pode aparecer. A esplenomegalia é um achado comum. A trombocitopenia também é um achado comum, tá? E pode, inclusive, levar a sinais neurológicos, tá? Na fase crônica, pode levar, inclusive, a levar acidose, coagulação intravascular disseminada, insuficiência renal, mas não é o mais comum. E a rangeliose também é um protozoário, também transmitido pelo carrapato. Qual que é a diferença, tá? Ela se assemelha à babésia ao produzir anemia hemolítica imunomediada, mas, tá? Produz quadros hemorrágicos muito mais evidentes, muito mais importantes, tá? Então, além de todos os sinais que a gente viu lá da babesiose, né? Tem quadros hemorrágicos, sangramentos mais espontâneos, mais graves do que as outras parasitoses transmitidas pelo carrapato, tá? Então, produz quadros hemorrágicos, tá? O tratamento é muito semelhante, ou é doxiciclina ou imidocardio ou diminazeno, tá? Precisa acompanhar, todo o tratamento precisa ser acompanhado com hemogramas de acompanhamento, tá? Tanto na rangeliose, quanto na babesiose, quanto na ehrlichiose, tá? Aqui, dependendo do grau de anemia, a gente faz a transfusão. E lembrar que, como existe uma anemia hemolítica imunomediada, o uso de corticóides pode ser necessário. A sinomose, né, produzida por um vírus, o vírus da sinomose, né, ela é transmitida, né, principalmente por via de aerossol, tá? Porque é uma doença que costuma habitar aí trato respiratório, né, dos pacientes, então é via trato respiratório, tosse, espirro, mas secreção nasal, saliva, urina, fezes também podem ter aí alguma carga viral, tá? E a transmissão pode ser feita através dessas secreções. Tá? Lembrando que cães não vacinados de qualquer idade são suscetíveis, tá? Não é só em filhote, tá? Então vamos desmitificar a ideia de que sinomose é só em filhote, não é só em filhote, tá? Dá em qualquer idade, né? Não é vacinado, tá suscetível a ter sinomose, tá bom? Então, como é que a gente faz o diagnóstico da sinomose? A gente vai falar dos sinais clínicos mais para frente, tá? Mas vamos lá. O diagnóstico sugestivo da sinomose é o paciente não vacinado ou não imunizado, a gente diz aqui, tá? Por quê? Ou ele não tem a vacina, ou o esquema de vacinação está incompleto, ou aquela vacinação duvidosa, que vocês sabem qual a vacina que é, né? Aquela vacina de agropecuária, certo? Ah, os sinais clínicos sugestivos, tá? Quais são os sinais clínicos sugestivos? Tem várias fases dos sinais clínicos, né, que são da sinomose. Tem uma fase respiratória, que vai produzir secreção nasal mucopurulenta, espirro, tosse, dispneia. Uma fase dermatológica, onde produz hiperceratose de coxins e nariz, pode apresentar pústulas, principalmente em filhotinhos. Neurológica, onde a mioclonia é o sinal clínico mais comum, tá? Mas podendo ter outros sinais neurológicos de ataxia, até mesmo convulsão. Pode ter uma fase gastrointestinal, vômito, diarreia, uma fase ocular, tá? Onde tem aí secreção ocular mucopurulenta, uveíte, ceratoconjuntivite seca, né? Um paciente que tem febre, apatia, anorexia, desidratação, e tá? É uma doença que produz bastante quadros reprodutivos, né? Aborto, natimortos, né? E os animais que nascem já a partir de uma mãe positiva pode inclusive ter hipoplasia de esmalte no dente, tá? Uma deficiência ali nos dentes, na formação de esmalte. Então, ele pode ter esses sinais clínicos sugestivos. Lembrando que o paciente não precisa passar por todas as fases, tá? Alguns passam por umas fases e outras não, tá? Então, e algumas fases também podem passar despercebidas, tá? A fase gastrointestinal é um vômito diarreia que de repente foi em 24 horas, aconteceu, né? Vomitou uma vez, teve uma diarreia uma vez e acabou, né? Autolimitante, passou para a próxima fase e o cliente nem percebeu, tá? Quando o paciente tem mioclonia, é bem sugestivo, já vou mostrar para vocês o que é uma mioclonia, tá? Então, são contrações musculares involuntárias, né? Vocês já viram isso na neurologia, né? E no hemograma, a gente vai ter, então, linfopenia, redução de linfócitos e trombocitopenia moderada. Corpúsculo de lentes pode ser encontrados? Pode, mas geralmente
acontece na primeira viremia, que é numa fase onde ele só tem uma febrezinha de nada, né? E não é comum encontrar corpúsculo de lentes, então, no esfregaço, tá? Mas se você achar, só pode ser duas coisas. Ou o paciente está com sinomose, ou acabou de ser vacinado para sinomose. Lembrem disso lá da patologia clínica. Apareceu corpúsculo de lentes, ou ele foi vacinado para sinomose recentemente, ou ele está com sinomose. O diagnóstico definitivo mesmo é o teste rápido, tá? Lembrar que o teste rápido tem dois tipos de teste, pesquisa de antígeno e pesquisa de anticorpos. Só lembra o seguinte, antígeno eu quero procurar o vírus, anticorpo eu quero procurar a reação ao vírus, a formação do anticorpo, né? Então, para pesquisar anticorpo, a gente utiliza sangue. E para pesquisar o vírus, é onde o vírus está se multiplicando. Então, se ele está com secreção ocular, ele está com conjuntivite, será que conjuntivite seca? Eu vou fazer o swab ocular. Tá? Se ele tá com diarreia, eu vou fazer das fezes. Se ele tá com fase neurológica, eu preciso do líquido cefalorraquidiano. Não é bem fácil de a gente encontrar a sinomose no teste rápido, né? E pensar aqui que pesquisar anticorpos depende muito. Anticorpos, eles dependem do quê? Dos linfócitos, né? E, ó, os vírus, o que que eles produzem? Linfopenia, tá? Então, às vezes, né, a produção de anticorpos demora um pouquinho, tá? Então, o teste rápido, ele não é bem definitivo, tá? Principalmente quando dá negativo. Pode dar bastante falso negativo, tá? Deu positivo, beleza, é sinomose, mas deu negativo, tem que tomar um pouquinho de cuidado. É mais importante você associar as informações clínicas, lembrando que a clínica é soberana, né? Então, ó, associar as informações clínicas, né? Antes de dizer que não é sinomose, tá? Porque o teste rápido pode falhar um pouquinho, justamente porque não é tão fácil encontrar o vírus, principalmente em fase neurológica, né? A gente não vai ficar coletando líquor, né? Para poder fazer o teste. E a gente pode fazer o PCR, e aí o que que o laboratório recomenda? A gente vai fazer um pool de amostra, pegar um swab conjuntival, pegar sangue, pegar urina, secreções e líquor. Opa, aqui tem um errinho de português aqui, certo? Então, aqui só mostrando para vocês, cuidem, né, os falsos negativos. Inclusive, outra coisa que é bem importante, tá na questão de pesquisa de anticorpos, se o animal foi vacinado com vacina viva, ele pode ter anticorpos, tá? Para sinomose, tá? Então, cuidem, que às vezes pode dar uma confusãozinha, tá? Só lembrar que as vacinas recombinantes não interferem no PCR, tá? Mas a vacina com vírus vivo interfere tanto no teste rápido para pesquisa de anticorpos quanto na pesquisa de antígeno, tá? Então, animal vacinado pode dar falso positivo também, tá? Aqui. E lembrando que pacientes com fase neurológica vão ter aí um prognóstico bem ruim. E como é que a gente vai fazer o tratamento da sinomose? Tá? Não tem cura, não tem um tratamento específico. Vamos fazer o tratamento de suporte até que o sistema imune consiga eliminar esse vírus. E essa eliminação pode levar aí até uns 90 dias, tá? Então, melhor do que tratar é prevenir, tá? Então, a prevenção da sinomose é melhor do que o tratamento, porque muitas das vezes a gente não tem sucesso no tratamento, tá? Então, eu vou combater as infecções secundárias, tanto no trato gastrointestinal quanto no trato respiratório. Vou fazer o tratamento sintomático, tá? Para desidratação, para ceratoconjuntivite seca, para uveíte, para secreções respiratórias, para tudo que o animal apresentar, de sinal de sintomatologia, eu vou produzir um suporte nutricional. O animal bem alimentado, ele precisa ser bem alimentado para poder conseguir se defender, certo? E questão de manejo ambiental, tá? Gente, existe um mito de que a sinomose dura anos no ambiente. Não. O vírus que dura anos no ambiente é o parvovírus, né? Ah, a sinomose, então, o vírus da sinomose, ele é um vírus que dura apenas 20 minutos no ambiente, tá? E é sensível a desinfetantes comuns, tá? Então, o controle ambiental é bem tranquilo, tá? Mas por que que tem tanto animal positivo para sinomose? Porque como é transmitido por aerossol, né? A transmissão fica muito fácil, né? Por tosse, por espirro, por contato direto. Então, vamos prevenir, né? Já que tratar é difícil, ó, não tem cura, tá? Quando chega em fase neurológica, a gente muitas das vezes a gente não consegue terminar o tratamento, tá? A gente não consegue reverter, na verdade, né, a sintomatologia desse paciente,
né? Então, muitas das vezes o animal vem a óbito ou até recomendada eutanásia em fases neurológicas graves, né? Já tive diversos pacientes com sinomose em fase neurológica que a gente conseguiu reduzir sintomas e ficou com alguma sequelinha, mas ficou bem, mas muitos deles não conseguiram se recuperar, tá? Então, a gente precisa iniciar o tratamento, mas nem sempre esperar a melhora desse paciente, tá? Então, o importante é vacinar. A primeira vacinação, ela precisa ter duas doses com 21 dias de intervalo no mínimo, tá? Então, a gente pensando em adultos, mas em filhotes, tá? A gente vai precisar fazer duas ou três, às vezes quatro doses, dependendo de quando você iniciar a vacina, tá? Você pode iniciar a vacinação com 6 a 8 semanas de vida, tá? Então, se é um paciente de risco, um local de risco, sei lá, tem muita sinomose por perto, tem contato com animais de rua e outras coisas mais, você inicia antes, você inicia com 6 semanas de vida. Mas tem que ficar repetindo a cada 3 semanas a vacina até completar 14 semanas de idade. Isso pode levar aí em torno de 3 a 4 doses, tá? Depois de fazer essa primeira vacinação, o reforço anual apenas com uma dose. Lembrando que a vacina ela é inativada em temperatura corporal alta e se tiver outras doenças detectadas. Então, a avaliação física deste paciente é fundamental, tá? Aqui mostrando para vocês, então, uma mioclonia. Vamos ver se eu consigo. Ó. A mioclonia, então, são contrações musculares involuntárias, não é uma convulsão, tá? Esse animal, ele permanece assim, dormindo, acordado, feliz, triste, com sono, sem sono, tá? Ele sempre vai ter essa contração muscular, independentemente, tá? De qualquer outra coisa, tá? A próxima doença é a leishmaniose. A leishmaniose, então, é uma doença transmitida pelo mosquito, tá? Por um vetor chamado mosquito palha, né? Tatuquira, birigui, então, são os flebotomíneos, tá? Antigamente a gente só falava da Lutzomia longipalpis, mas parece que tem mais outras espécies que foram identificadas aí como vetores, tá? Então, são esses mosquitinhos pequenininhos aí, eles normalmente se multiplicam em material em decomposição, né? A doença, ela tem algumas apresentações clínicas, ele pode ser assintomático, sintomas leves ou sintomas graves, e o que é mais importante a gente lembrar é que o período de incubação, assim, até o animal manifestar a doença, né, pode levar de meses a vários anos. Ou seja, tá? Ele pode ter tido contato com o mosquito há anos atrás, tá? Não precisa, então, ter adquirido a doença agora, tá? Quais são os sinais clínicos que esse animal vai apresentar, tá? Geral, emagrecimento progressivo, caquexia, perda de massa muscular, mesmo se alimentando, tá? O paciente com leishmaniose normalmente não perde o apetite, tá? Aumento de linfonodo, ó, vocês viram que o aumento de linfonodo ele é importante para a maioria das doenças infecciosas, né? Poliúria, polidipsia. O que a gente mais encontra na leishmaniose são problemas dermatológicos, tá? Uma dermatite esfoliativa, uma alopecia em face, de orelha, em face, ponta de orelha, membros, né? Úlcera em proeminências ósseas, tá? Assim, essas proeminências, elas ficam bem evidentes por causa que o animal tá perdendo massa muscular, então ele tem um aspecto mais caquético, né? Unhas compridas, ou seja, a onicogrifose, tá? Pode despigmentar a ponte nasal, pode ter hiperceratose, né? De nariz, né? De colchins plantares aí, palmares, né? Infecções dermatológicas secundárias aí, sarna, fungo e outras coisas mais, tá? Piodermites. E sinais oftálmicos importantes, tá? Uveíte, ceratoconjuntivite seca e blefarite. Tá? Aqui estão mostrando para vocês, né, algumas das lesões importantes aqui, ó. O crescimento exagerado das unhas, tá? A formação de nódulos, problemas de pele, a dermatopatias, ó, uveíte, ceratoconjuntivite seca, aumento de linfonodos, né? Aqui, ó, úlceras em proeminências ósseas. Aqui, ó, perda de massa muscular mesmo com o animal comendo normalmente. Aqui até coloquei uma. Deixa eu botar aqui, tá? Coloquei para vocês aqui um resuminho sobre o ciclo, né? Ah, o vetor, então, né, ele se infecta, né, ao fazer o repassamento, então ele vai ingerir sangue com carga parasitária e vai inocular no outro hospedeiro. E esse mosquito, né, ele fica em matéria orgânica em decomposição.
tá? Lembrando, então, que o cão não transmite, nem o gato não vão transmitir a doença ah, diretamente, né? Precisa, então, do vetor, tá? Precisa do mosquito para ocorrer a transmissão da doença. Bom, como é que a gente faz o diagnóstico, tá? O Ministério da Saúde, ele indica que a gente faça primeiro uma triagem, um teste imunocromatográfico e depois confirme com ELISA, né? Tá, existem outras alternativas eficazes. Eu gosto muito do parasitológico direto, ou seja, eu vou fazer uma citologia, uma punção aspirativa do linfonodo, tá? Ou da pele, um histopatológico de pele também ajuda, né? Porque aqui a gente encontra a forma mastigota bem direitinho e consegue ver no microscópio. Achou aqui é positivo, positivíssimo, tá? Aqui, então, né, nesse protocolo do Ministério da Saúde, a gente primeiro faz uma triagem, depois a confirmação com ELISA, tá? Lembrando que todo cão ou gato suspeito de ser portador de leishmaniose deve ser reportado à vigilância epidemiológica do município, né? E quando que eu vou suspeitar? É, pensando em exames, tá? Se o animal está assintomático, às vezes não tem nada no exame, tá? Às vezes não tem nada. Mas, né, o que que a gente pode encontrar que de repente possa nos pensar a crer que possa ser leishmaniose, tá? Uma anemia não regenerativa, de leve a moderada, tá? Leucostose, leucopenia, pode ter linfopenia, neutropenia, neutrofilia, trombocitopenia, ó, de novo, a trombocitopenia nas doenças infecto-contagiosas também é muito comum acontecer, trombocitopenia, né? E hiperglobulinemia, tá? E todo paciente que tem glomerulonefrite, proteinúria, a gente desconfia de doença infecto-contagiosa, tá? Infecciosa, desculpa. Não precisa ser contagiosa, toda doença infecciosa. Como é que a gente faz o tratamento da leishmaniose, tá? Nenhum tratamento é eficaz na eliminação do parasita, a gente precisa lembrar disso, tá? Antigamente era proibido fazer o tratamento com leishmanicidas humanos, né? Então, por isso que a recomendação era a eutanásia. Hoje já não se recomenda mais a eutanásia de positivos, de forma né, sem tentar tratamento, então calma, tá? O controle da leishmaniose hoje não é mais só a eutanásia, né? A gente faz o tratamento, tá? Pode ser feito o tratamento, né? Claro que a eutanásia pode ser uma opção dependendo do animal se ele não responder ao tratamento, tá? E o tratamento, tá? Lembrar que o animal continua sendo capaz de infectar o vetor. O tratamento vai apenas reduzir a carga parasitária e vai reduzir sintoma. O tratamento ele é mais sintomático, tá? Então a gente utiliza a miltefosina, que é um fármaco de uso exclusivo veterinário, que pode ser tipo, associado ao purinol, domperidona, tem vários protocolos aí existentes, né? E pensar sempre o seguinte, como ele é sempre, tá? Vai ser capaz de infectar um vetor, ou seja, ele sempre vai estar positivo. Então, se um mosquito for lá e picar este paciente, ele vai transmitir a doença para outro animal ou para uma pessoa, que é mais importante, pensando em saúde pública, né? E pensando, inclusive, no tutor, né? No tutor, não, no responsável por este animal, né? Então, ele tem o risco de contrair a doença, já que ele é o que vai estar mais próximo do animal quando um mosquito picar e fizer o repasto ali, né? Tá? Então, é importante, quando tem um paciente positivo, sempre fazer medida de proteção para evitar o vetor. Então, inseticida repelente, esse animal precisa viver num ambiente telado, tá? Então, aqui, ó, para prevenir, né, é sempre isolar esse paciente, tá? E utilizando o repelente, para que o mosquito não vá lá se alimentar deste animal, porque na pele deste paciente positivo, né, tem bastante, né, da forma mastigota que pode ser transmitida pelo vetor. Então, é evitar o vetor, tá? E você vai levar o seu cachorrinho para uma área que é endêmica. Aqui, Lages, por exemplo, não é endêmico, mas vai para o litoral, vai para o local mais quente, onde tem bastante desse mosquito palha. O que que tem que fazer? Utiliza aí inseticidas repelentes, tá? Às vezes, as coleiras, elas são as recomendadas pelo Ministério da Saúde, tá? Mas existem algumas formulações por on, spot on também, que são repelentes. Não, citronela não é um repelente efetivo, tá, pessoal? Então não adianta, eu passo citronela para evitar mosquito, não, tá? Tem que ser inseticida mesmo, esses repelentes inseticidas, tá? Utilizar telas mosquiteiras, né? Malha fina para evitar mosquito, né? Então, se você mora no local endêmico, manter a sua casa telada seria interessante. E a vacinação pode ser aí uma prevenção importante, principalmente se você mora num local que tem bastante, né? Notificação aí de leishmaniose.
Qual que é o porém da vacinação? Olha aqui, ó, ela tem uma eficácia de aproximadamente 43%, tá? Ela não vai interferir no diagnóstico, então não vai interferir lá na ELISA, mas olha só, 43% de eficácia, tá? Então não confie só na vacina. Vacina e ainda assim utiliza os repelentes. E como é que é o protocolo de vacinação da leishmaniose, né? Você vai vacinar apenas animais negativos, ou seja, você vai ter que fazer o teste diagnóstico antes, né? E enquanto não terminar o protocolo vacinal, você vai utilizar os repelentes, né? E vai fazer com vai fazer 3 doses de vacina com 21 dias de intervalo, certo? Depois de 21 dias da última dose, esse animal pode estar imunizado, tá? E sempre lembrar revacinação anual, tá? Mas não esqueçam de sempre utilizar o repelente, porque olha só, a vacina tem eficácia de 43%, tá? Estudos do fabricante falam em 71%, mas a média aí de outros estudos que são menos tendenciosos, né, indicam 43% apenas de eficácia nessa vacina. Aqui mostrando para vocês, então, ah, ah, duas coleiras repelentes, tá? Então, são essas duas que são indicadas aí pelo Ministério da Saúde. E o Vector 3D também, que tem um efeito também repelente de mosquito, certo? Então, são fundamentais, tanto para colocar no positivo, se você tem um paciente positivo, tem que utilizar para ele não transmitir, e se tem um paciente que vive em ambiente endêmico, tem que utilizar para não adquirir a doença, tá? E aqui a sugestão de leitura, né, fresquinha, tá? Ó, publicada agora em 2026, um manual de controle de leishmaniose, que é bem importante para vocês, tá? Só colocar no Google o que vocês acham, esse material. A peritonite infecciosa felina, também denominada PIF, também chamada de PIF, tá? É uma doença letal, ela é provocada pelo coronavírus entérico felino, tá? É um coronavírus que habita o intestino do gato, né? Que sofre uma mutação e vira o vírus da PIF, tá? Da peritonite infecciosa, certo? Estima-se que em torno de 0,3 a 1,4% das mortes de felinos sejam provocadas pela PIF, né? Ela tem duas apresentações, a seca e a úmida, tá? Elas, ela produz aí um processo inflamatório, piogranuloso em diversos órgãos, né? Começa como PIF seca e daqui a pouco começa como uma líquida e vira a PIF úmida, tá? Quais são os fatores predisponentes? Quais são os animais que têm mais tendência a adquirir, a ter PIF, tá? Aqueles que vieram de ambiente com alta carga de coronavírus, gatil, abrigo, superlotação, tá? A imunossupressão, tá? Um fator estressante é um fator que pode induzir a mutação, tá? Então é bem importante, né? E é mais comum em animais jovens, com menos de 2 anos, e de raça pura, certo? Não significa que outras idades, outras raças, né, raças misturadas, né, os vira-latins não possam adquirir a doença, tá? Contrair, manifestar a doença, desculpa. Então, a transmissão, como é que ocorre? Não se transmite PIF, tá? Depois de mutado, ele não é transmissível. Mas o coronavírus é altamente transmissível. Fecal oral, contato com fezes positivas, né? O animal vai adquirir. Então, é muito fácil de um paciente, de um gato, adquirir coronavírus entérico. Por quê? Porque se ele pisar no cocôzinho de um animal positivo e se lamber, ele adquiriu a doença. Então, em ambiente de superlotação, esse controle de ai, quem vai defecar onde, se nós temos aí uma defecação individual em cada caixa de areia, fica muito difícil, né? Então, o positivo transmite facilmente para outros animais, tá? Esse coronavírus vai permanecer no intestino, tá? E aí o animal vai continuar liberando fezes aí no ambiente até eternamente, certo? Então, o positivo pode sempre transmitir o coronavírus, beleza? Aí esse paciente vai ter a indução da mutação, que pode ser estresse, imunossupressão, às vezes genético, tá? Então é muito comum aí paciente que depois de um processo estressante desenvolveu a PIF, né? Então, porque o coronavírus sofreu a mutação, e aí, gente, né? Depois de sofrer a mutação, o animal vai ter as manifestações da peritonite infecciosa, que é altamente letal, tá? Se fala em quase 100% de morte, tá? Se não tratado. Aqui, ó, né? Só mostrando para vocês a lesão piogranulomatosa, como é que fica o aspecto da serose. Então, se vocês, de repente, num procedimento cirúrgico, identificarem esse tipo de lesão, vocês já sabem, tá? Que é PIF, né? E depois ele começa a acumular efusão. Se vocês olharem aqui, esse intestino tá cheio de lesão piogranulomatosa, e ó, tá? Essa efusão aí amarelada e viscosa.
Quais são os sinais clínicos? Depende de onde esse vírus vai se multiplicar, tá? Mas sinais inespecíficos, uma febre persistente sem explicação nenhuma, pode ter letargia, anorexia, perda de peso, icterícia, ó, aumento de linfonodo, de novo, ó, doenças infecciosas costumam aumentar linfonodos, tá? Mucosas pálidas, às vezes vai ter massas palpáveis, pode ter sinais dermatológicos, sinais gastrointestinais como vômito, diarreia, constipação, sinais neurológicos, tá? O mais comum que a gente encontra nos pacientes com PIF, quando a gente diagnostica PIF, o mais comum é a gente encontrar sinal neurológico e ocular, tá? Antes de começar as efusões. Sinal neurológico, convulsão, ataxia, né? Sinais vestibulares, anisocoria, né? Então, que são pupilas de diâmetros diferentes dos dois lados, incoordenação, hiperestesia. Sinais oculares, a uveíte, tá? É muito comum, certo? E o quadro efusivo, tá? Que normalmente é um quadro mais terminal, tá? Não tem a efusão. Aqui mostrando para vocês, exemplo, paciente às vezes positivo, tá emagrecendo, tá com um pouco de icterícia, mas não sabe o que que é. A PIF, ela precisa entrar no hall de suspeitas clínicas, ó. Uveíte, coedema de córnea, anisocoria, olha aqui, ó, tá? Pupilas de diâmetros diferentes, vasculite abdominal, então, assim, ó, lesões de inflamação e destruição de pele, tá? Em locais que, assim, que não pode ser trauma, tá? A efusão, tá? Amarelada, viscosa, ó, mais uma uveíte, tá? Uma infecção, né? É generalizada ali no olho. E a efusão, né? Abdominal, que pode ser tanto de abdômen, mas também pode ser efusão pleural. E aí, como é que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico da peritonite infecciosa, ele é bem desafiador. Bem desafiador porque não tem um sinal específico, não existe um teste definitivo, tá? E o mais difícil ainda é quando não tem efusão. Se não tem efusão, o diagnóstico, ele é bem, bem, bem difícil, tá? Então, assim, o que que a gente tem que associar? Todas as informações possíveis, tá? Um histórico. É mais comum, então, em gato jovem, com estresse recente, de origem compatível, por exemplo, superlotação, lar temporário, gatil, ficou junto com uma gaiola ali com diversos outros gatinhos para adoção, né? Então, é histórico compatível, tá? Uma febre refratária, tá? De origem que você não sabe, tendo sinal neurológico, ocular e quadro efusivo, né? Altamente sugestivo, né? Qual que é o problema? Se você pesquisar coronavírus, se a gente fizer uma pesquisa hoje de coronavírus, eu aqui chuto que 50% de todos os dados no Brasil tenham coronavírus, sejam positivos para coronavírus. Então, o positivar para coronavírus não significa que é PIF. Mas, né, se der negativo, a gente descarta. Essa, tá, é a principal função, então, dessa pesquisa de coronavírus, né? Se der negativo, você praticamente descarta. O mais, o exame melhor é quando o animal tem efusão, a gente vai pedir imunohistoquímica da efusão, ela é um pouquinho mais confiável, tá? Mas, gente, ah, ah, o diagnóstico definitivo, eu vou fazer uma imunohistoquímica do tecido lesionado obtido por biópsia. Fácil? Não, não é fácil, tá? Então você precisa fazer algumas associações para poder fazer o diagnóstico, tá? No hemograma vai ter alguma coisa muito importante? Não, vai ter uma trombocitopenia, às vezes uma linfopenia, anemia não regenerativa, tá? Vai ter icterícia, então aumento de bilirrubina, né? Globulina vai estar alta, né? Se você tiver uma infusão, fica um pouquinho mais fácil, você vai ver uma infusão com aspecto viscoso, espesso, positivo para Rivalta, isso o laboratório envia para vocês, baixa celularidade, né, com bastante albumina e sem bactérias, né? Na ultrassonografia você vai encontrar ali um pouquinho de alteração de linfonodo, aumento de linfonodo, ó, mais uma vez, doença infecciosa produzindo uma linfadenopatia, né? Presença de alteração intestinal, renal, líquido livre, né? E é assim que a gente faz o diagnóstico, só somando informações e descartando as outras possibilidades. Bom, é PIF, vou fazer o tratamento. Qual que é o tratamento de escolha, tá? Todas as diretrizes, tá, para tratamento de PIF indicam, tá, o GS 441524, tá? Porém, ele não é licenciado para uso no Brasil, tá? O tratamento aí varia de 42 a 84 dias, dependendo da literatura que você pega, né? Qual que é o grande problema? É caro, mas funciona, gente.
tá? Se fala em mais de 90% de eficácia. Então, mais, assim, para uma doença que é 100% letal, praticamente, você ter 90% de eficácia, tá? É bem legal. O problema é que no Brasil não tem, tá? Existem vias alternativas de conseguir esse medicamento? Sim, tá? Tem sites e outras coisas mais que, né, o pessoal tem conseguido, tá? Mas você, como veterinário, não pode prescrever porque não é um medicamento que foi licenciado no Brasil, tá? Existem outros antivirais, o Remdesivir, e hoje o que a gente usa é o Molnupiravir, tá? Vou dizer para vocês que o Molnupiravir, ele é o que temos disponível no Brasil, tá? Também são 84 dias de tratamento. Ele tem um pouco mais de efeito colateral, gera bastante resistência, tem um efeito mutagênico, ou seja, depois do tratamento da peritonite infecciosa, aí tá tendo relatos aí de pacientes que estão desenvolvendo outros tipos de tumor. Ah, é possível? É. Mas vamos pensar o seguinte: o paciente iria morrer em 2 semanas, né? Você deu uma qualidade de vida, deu sobrevida, né? Vai desenvolver alguns, pode, não é que vai, pode desenvolver alguns tumores ou não, ele está suscetível a desenvolver tumores que a gente precisa ainda pesquisar, tá? Então, assim, o uso do molnupiravir é muito, muito, muito recente, tá? Estamos agora em 2026, tá? Então, é muito recente, tá? Então, a gente ainda não sabe muito, tá? Sobre esse tratamento. Tá? Então, assim, os estudos com antivirais, eles estão sofrendo constantes mudanças aí, tá? A molnupiravir está sendo utilizada no máximo aí 2 anos, então ainda temos poucos, a gente sabe pouco sobre os efeitos colaterais a longo prazo, tá? Então a gente precisa sempre buscar fontes atuais antes de prescrever, tá? Então sempre busquem aí a ciência, né? Até vocês se formarem, muito provavelmente tudo isso aqui que eu falei vai estar desatualizado. Então, gente, lembre o seguinte, tá? Nunca confie em um único exame, tá? Procure pela PIF. Se tem efusão, procure, tá? Então, a PIF não efusiva é desafiadora, tá? A PIF não efusiva, mas faça o acompanhamento. Ah, eu acho que pode ser PIF, não confirmei ainda. Tá? Deu positivo para corona, mas eu não sei se esse corona já estava aí, tá interferindo se sofreu mutação, se não sofreu, tá? Faça acompanhamento desse paciente com ultrassom. Começou a aparecer efusão, é PIF, tá? Aí você faz o tratamento, certo? E, assim, é preciso de muito raciocínio clínico estruturado, tá? E sempre se manter atualizado, porque a coisa tá mudando, tá? Os últimos 5 anos estão sendo uma loucura com relação à PIF, né? Uma doença que antigamente era sentença de morte, hoje já tem ah, ah, antivirais para tratamento que antigamente também era muito mais efetivo, agora tendo resistência. Então, assim, a gente precisa estudar a respeito, tá? Não é só prescrever, fazer a receitinha de bolo, porque viu uma vez prescrever tal antiviral que vai funcionar sempre em todos os pacientes, tá? É preciso estudar para poder tratar a PIF. Ou, bom, para lidar com clínica de pequenos, é preciso estudar. Tá? Mas principalmente relacionado à PIF, cuidem com as receitinhas de bolo que vocês estão acostumados a ver, que a gente vê aí muito veterinário, muito profissional, somente copiando protocolos de outros veterinários, tá bom? Aqui também tem uma sugestão de leitura, né? As diretrizes para o diagnóstico da peritonite infecciosa, se vocês tiverem interesse, tá? Então, agora vamos falar um pouquinho da toxoplasmose. Deixa eu voltar aqui. Bom, e sobre a toxoplasmose? A toxoplasmose, ela não, hoje, né, de acordo com o Ministério da Saúde, ela já não é mais considerada uma zoonose, sim um patógeno alimentar. Né? Por quê? Porque a transmissão, ela ocorre através da ingestão da forma infectante, tá? Pode ocorrer por transfusão, transplacentário, né? Ela tem uma importância grande aí na reprodução, mas tanto humanos quanto animais, né? Na grande maioria das vezes, ela se infecta através da ingestão da forma infectante, tá? Então, por exemplo, em humanos, né, a principal forma de transmissão é a ingestão da carne crua ou mal passada, né? Em segundo lugar, aí vem a ingestão dos oocistos, né, por salada e outras coisas, mas depois a ingestão acidental, tá? Então, quais são os sinais clínicos da toxoplasmose, tá?
O sinal clínico mais comum, de acordo com os últimos estudos, é a pneumonite, tá? Então, uma inflamação de pulmão, né? Produzindo aí dispneia. Junto temos icterícia, né? Em felinos é comum ter lesões oculares, em cães é um pouquinho menos comum, né? Dessas lesões oculares, a principal é a uveíte, né? Um achado interessante é a linfadenopatia, então aumento de linfonodo, novamente uma doença infecciosa produzindo aumento de linfonodo, né? É um paciente que tem febre, depressão, anorexia, diarreia, perda de peso. Pode ter também sinais neurológicos, né, como alteração de comportamento, confusão, ataxia e doenças musculares, tá? Por exemplo, miopatia. Então, hiperestesia muscular, então, aumento da sensibilidade muscular e, às vezes, claudicação. Aqui até mostrando para vocês as fases da toxoplasmose, bradizoito, taquizoito ou cisto, mas isso a gente vai falar no próximo slide. Então, como é que funciona o ciclo, tá? Lembrando então que os gatos são os felinos, né? São os únicos hospedeiros definitivos, tá? Então, eles são os únicos capazes de completar o ciclo, né? Ou seja, de eliminar os cistos nas fezes, certo? Então, é por isso que é considerado uma doença do gato, é chamada de doença do gato, é porque o gato realmente, né, os felinos, né, são os únicos que são capazes de completar esse ciclo e formar a forma infectante e liberar a forma infectante no ambiente, tá? Então, como é que começa? Então, o gato, ele adquire a doença ingerindo, né, a forma infectante, tá? É o bradizoito ou o taquizoito. Presente onde, tá? No músculo, né, em outros tecidos, do hospedeiro intermediário. Quem é o hospedeiro intermediário? Passarinho, rato, né? Então, através da caça. Então, o gato, ele adquire, né, a doença, adquire o parasita, né, não a doença, o parasita ingerindo o hospedeiro intermediário contendo aí o bradizoito ou o taquizoito. No intestino do gato, inicialmente ele vai formar oocistos, tá? Esses oocistos de começo não são infectantes, tá? Eles precisam aí de 1 a 5 dias na presença de oxigênio para poder esporular. Somente depois de esporulados, eles vão ser capazes de se transformar em infectantes, em formas infectantes, tá? Esse ciclo intestinal, tá? Ele dura apenas 3 a 21 dias, na média 7 dias, tá? Então, os estudos falam que, em média, eles levam 7 dias liberando, fazendo esse ciclo. Então, por 7 dias, o gato, ele elimina esses oocitos nas fezes. Depois desses 7 dias, eles param, tá? De eliminar o oocisto e nunca mais, tá? Eles eliminam oocitos. Então, nunca mais vão transmitir a doença. Bom, esses oocitos, então, ficam aí de 1 a 5 dias no ambiente, eles precisam de pelo menos 24 horas no ambiente para se esporular, né, e se tornarem infectantes. Ou seja, se o hospedeiro intermediário ingerir o oocisto não esporulado, ele não vai adquirir a doença, tá? Então, não vai se contaminar, tá? Não vai se infectar. Agora, se o hospedeiro intermediário ingerir o oocisto esporulado, aí sim, tá? Ele vai, então, contrair a doença. Bom, esses oocistos esporulados, eles podem ser ingeridos de duas formas, né? Primeiro, esses oocistos esporulados, depois, por exemplo, de chuva, né? Eles se disseminam pelo solo e por todos os vegetais que tem ali naquela localização, tá? Pode contaminar, por exemplo, ah, hortas, vegetais, legumes, né? Então, através da chuva, né, ocorre então a disseminação desses oocistos esporulados, certo? Então, vão contaminar aqui solo, vegetais, águas. E eles ficam viáveis por bastante tempo, tá? Até 100 dias no ambiente. Então, o ser humano, ele vai contrair a doença como, tá? Ele vai... volta aqui. Aqui, tá? O ser humano, então, ele vai se infectar como? Ingerindo vegetais contaminados com esses oocitos, vamos pensar em gatos positivos, né, defecando em hortas, né, e plantações. Né? Então, por exemplo, cenoura, né, batata hum, e outros legumes, tá? Outros legumes, tá?
Não. Se bem que a batata ela precisa ser cozida, né? Mas a cenoura ela é consumida crua, né? Então, em vegetais consumidos crus e outras saladas, né? Saladas de qualquer tipo. E outra forma do ser humano se infectar, né, é ingerindo acidentalmente, tá, esses oocistos ao manusear as fezes contaminadas. Jardinagem, por exemplo, né? Então, né, o gato positivo defecou no jardim, ele vai lá plantar, fazer mexer nas plantinhas e coisa e tal, e esquecer de lavar a mão e ingerir acidentalmente, certo? Então, dessas duas formas, ou ingerindo vegetais mal lavados, ou ingerindo acidentalmente após colocar a mão na boca sem ter lavado a mão após mexer aí em fezes, né, de positivos aí, seja por jardinagem ou na limpeza da caixa de areia. Lembrando que para o ocisto ser infectante, ele precisa ter ficado pelo menos um dia, né, em contato com o oxigênio para expor o lar. Tá? Essa informação é bem importante depois na hora da prevenção. Beleza. Outros hospedeiros intermediários, então, vão se infectar da mesma forma, né? Então, vão consumir os vegetais que estão ali nesse solo, né? Ou consumir essa água que está contaminada, né? Então, suínos, ovinos, bovinos, né? Vão ingerir, né, ratinhos, pássaros e outras coisas mais. Então, no hospedeiro intermediário, tá? A toxoplasma, ela não faz o ciclo enteral, o ciclo entérico, tá? Ele não vai para o intestino e virar oocisto, ele não produz oocisto. Esse oocisto esporulado vira esporozoito, né? E depois evolui para taquizoito, né? Que é a forma agressiva, que ele fica disseminada no sangue, e depois ele vai para os tecidos, onde ele fica armazenado em cistos, de forma mais latente, tá? Que são os bradizoítos. Então, esse paciente, se ele tiver sintomatologia, é porque houve uma disseminação via taquizoíto e não se formou bradizoíto. Aí esse animal provavelmente vai ter uma morte súbita, então vai ter uma sintomatologia grave aí, né? E de curso fatal se não tratado, né? Mas, na maioria das vezes, o que que acontece, tá? Ele se evolui para taxoíto, se dissemina, né? E depois vai para os tecidos, tá? Principalmente músculo, onde produz miosite, né? Mas pode ser olho, sistema nervoso central e outros locais. E lá fica, então, latente, tá? Paradinho, né? E nesse músculo, então, né? Estando latente, fica lá também viável, né? Então, o ser humano, ele pode, então, ingerir, né, esse bradizoito e aí se infectar, né? Então, aqui, né, se infectar com a toxoplasmose, adquirir a doença ingerindo aí essa musculatura, ou seja, na carne mal passada, né, na carne crua mal passada, ou nos embutidos, né? E o gato, né, pode ingerir, então, esse bradizoide no músculo, né, ao caçar o passarinho, caçar o rato, e aí ele volta e faz o ciclo intestinal antes de fazer o ciclo para bradizoito, tá? Ou seja, quando o gato ele ingere o bradizoito, ele vai formar o ocisto, né? Aqui por 3 a 21 dias, depois vai parar de produzir o ocisto. E aí, esse toxoplasma vira taquizoito e depois vai para o músculo fazendo o mesmo ciclo que ele faz com os outros hospedeiros. Tá? Então, ele vai para o músculo e fica ali de forma latente. E como é que a gente faz o diagnóstico dessa toxoplasmose? Ah, tá, outra coisa importante. Então, normalmente, a toxoplasmose ela não produz doença nesse primeiro ciclo, tá? Em qualquer um dos hospedeiros, tá? Ele vai formar o taquizoíto, depois forma o bradizoíto. Então, como é que esse animal vai ficar doente, tá? A forma mais comum é a reativação de infecção, né? Quando o animal sofre uma imunossupressão, tá? O uso de corticoides, tratamento imunossupressores, quimioterapia e outras coisas mais, né? Estresse crônico. Então, os sinais clínicos, eles são associados geralmente à reativação dessas infecções, tá? Então, quando ele está sob a forma de bradizoito lá no músculo, tá? É meio subclínico, tá? Mas quando ele vai
e volta a ser reativado, né, sob a forma de taquizoíto, ele vai formar então uma infecção grave e fatal. Tá? Então, é uma fase de multiplicação rápida, né? Produz uma doença ativa, produzindo necrose e inflamações severas, certo? Beleza. Como é que eu vou fazer o diagnóstico? O diagnóstico é um pouco desafiador também, tá? Porque o que a gente tem hoje, sorologia. O que que a sorologia identifica? Anticorpos, tá? E o animal que tem BRAD18 vai ter anticorpos? Sim. E o BRAD18 está produzindo doença? Às vezes não, né? Então, a gente até utiliza o IgM e o IgG. O IgG, indica uma inflamação, uma infecção mais crônica, o IgM um pouquinho mais aguda, mais recente, né? Mas também dizer que é recente não significa que o animal está doente disso. Tá? Significa que ele teve contato e estamos tendo uma reação imunológica de formação de anticorpos, tá bom? Então, a sorologia, ela não é confiável para o diagnóstico, tá? Porque se o animal tem o título de anticorpos, significa que ele está reagindo à presença do agente, do antígeno, e não necessariamente está doente por causa disso, tá? Por isso que ele tem falso positivo, tá? E às vezes pode ter falso negativo, porque não deu tempo de formar anticorpos, tá? Então a sorologia ela não é bem confiável. Qual que é o diagnóstico mais preciso, tá? É o, a imunohistoquímica, tá? Que identifica, ou a gente vai encontrar a toxoplasma, né? Mas, ou toxoplasma, né? Mas tem que ser no local onde ele está se multiplicando, tá? Então, se ele tá com, por exemplo, uma lesão de pneumonite, tem que ser do lavado bronquialveolar. Se tiver sinal neurológico, tem que ser do líquido cefalorraquidiano. Se tiver uma linfonodomegalia mesentérica, né, linfomegalia mesentérica, né, o aspirado desse linfonodo, né? Se ele tiver com doença ocular, do humor aquoso. Esse é o grande desafio, né? A gente conseguir coletar um material onde esse toxoplasma está se multiplicando, onde esse taxoito está se multiplicando, tá? O PCR pode ser útil, mas hoje a imunistoquímica ela é muito mais efetiva. E por que que a gente não faz de amostra de fezes, o PCR? Tá? Porque o ciclo entérico, aquele ciclo de intestinal, é só nos primeiros dias da infecção, tá? Então, como é nos primeiros dias, quando está nos primeiros dias, o animal não está sintomático, ele está sem sintoma. A única coisa que ele pode ter é um pouquinho de diarreia, né? E aí depois para de ter diarreia, de 5 a 21 dias, em média 7 dias, tá? Não tem mais liberação pelas fezes. Então não adianta ficar fazendo PCR das fezes para tentar achar o agente nas fezes, porque depois de 21 dias no máximo, tá? Ele não vai ter mais ali nas fezes, tá? E a sorologia, então, para que que serve, tá? A gente pode usar a sorologia, tá? Para saber se ele tem chance de pegar toxoplasmose. Por exemplo, eu tenho uma paciente, quer dizer, eu tenho uma cliente que está grávida e está com medo de contrair toxoplasmose, né? E tem gato. Aí ouviu muitos rumores desse pessoal aí antigo que não entende como é que funciona a toxoplasmose e diz que tem que se livrar do gato porque o gato transmite toxoplasmose. Tá? Primeiro que conhecendo o ciclo não é tão fácil assim para o gato transmitir a doença, né? Mesmo que ele seja positivo. Então, lembrando que se esse gato for positivo para IgG, tá? Ele não está mais na fase intestinal, tá? Então ele não está mais sendo excretado pelas fezes. Então ele não oferece mais risco ao ambiente e já tem imunidade, tá? Então já passou o ciclo de transmissão. Se ele está com IgM positivo ou título crescente de IgG, pode ser sim que haja uma infecção aguda recente, tá? E principalmente se associada a sinais clínicos compatíveis, né? E se ele tem sinal clínico compatível, significa que ele já saiu também do intestino, aqui, ó. Significa que ele já saiu do intestino e já está produzindo sintomatologia em outros locais, sob a forma de taquizoíto. Tá? Então, ser positivo para toxoplasmose na sorologia é um sinal positivo, é um sinal bom, porque ele não tem mais chance de transmitir a doença para mais ninguém. Tá? Agora, se ele é soro negativo, não tem nem IgG nem IgM, significa que ele nunca teve contato, que se ele tiver contato, ele vai eliminar os cistos pelas fezes, sei lá, por 5 a 21 dias, tá? Então, aí, o que você tem que fazer? É esperar que este gato não tenha contato com bradizoítos, né? Opa.
Então, evitar a ingestão de carne crua, caça, tá? Evitar que esse animal tenha contato com o bradizoito, tá? Você fez o diagnóstico, ele está positivo, o tratamento básico, tá? O tratamento inicial é clindamicina, tá? O tratamento indicado pelas diretrizes é a clindamicina, tá? Podendo ser substituída por azitromicina e sulfa, caso o tratamento não for efetivo com esses, com a clindamicina, tá? Se você fizer outros exames auxiliares, o que que a gente vai encontrar? Não tem nada muito específico para toxoplasmose, tá? Mas, por exemplo, assim, se o animal tem pneumonite, vai ter uma alteração radiográfica compatível. Se tem lesão muscular, vai ter alteração em bioquímicos compatíveis, né? Aumento de CK, de ALT, então de creatinoquinase, de ALT, né? Se ele tem linfadenomegalia mesentérica, a gente vai encontrar isso na ultrassonografia, tá? O hemograma não traz muita informação importante. Então, como é que a gente vai prevenir, tá? Então, lembrar aqui, tá nesse cantinho aqui, ó, tá escrito assim: o contato com gatos não é um fator de risco para infecção por toxoplasma, tá? Então, o contato com gatos é a fonte que não existe. As pesquisas dizem que, assim, é a via de infecção menos comum, tá? Por quê? Porque precisa ter uma sequência de azar para o gato poder transmitir para o próprio tutor, tá? Então, quais são as principais vias de infecção? A mais comum é a ingestão de carne contendo pradizoítos, tá? Então, a da carne crua, mal passada ou embutidos crus do tipo salame, tá? Poxa, professora, mas eu tô grávida, eu gosto de carne crua, eu gosto de carne mal passada, não vou poder mais comer enquanto eu estiver gestando? Bom, é, se você tem, né, interesse em comer carne crua, mal passada, eu, por exemplo, adoro, né? Congela a carne por 48 horas, tá? Depois do congelamento da carne por 48 horas no freezer ou uma semana no congelador, né, você mata, tá, os bradizoítos. Ou então cozinhar a carne a 67 graus também, né, mata os bradizoítos, tá? E outra coisa, usar tábua de corte diferente, né, para carne e para alimento servido cru. Então você não vai cortar a alface, tá, onde você cortou a carne crua, né? Porque pode ter então uma contaminação, né? Então por esse toxoplasma, tá? Mas cuidados simples podem evitar toxoplasmose, tá? E como eu faço para o gato não adquirir, né? Então, impedir que ele caça, tá? Ele não pode ter acesso à caça, nem roedor, nem ave, né? Inclusive, há relatos aí, inclusive, de insetos, tá? Carreando toxoplasma. Então, inseto, às vezes, pode carrear. Não é muito, não é fácil, não é comum, tá? Mas existem alguns relatos aí de insetos carreando é, 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 toxoplasma ou cistos, tá? E não alimentar gato com carne crua, mal passada ou embutido, tá? Ou, se for alimentar, tomando esse cuidado, né? Congelar a carne por pelo menos 48 horas em freezer ou cozinhar a carne a 67 graus, tá? E qual que é a segunda via de infecção mais comum, tá? A ingestão do oocisto esporulado, tá? Como é que a gente ingere o oocisto esporulado? É aquele oocisto que ficou no ambiente, saiu do cocôzinho do gato, né, e se espalhou pelo ambiente, né? Então, lavar bem vegetais, legumes e principalmente, né, evitar vegetais crus em locais de higiene duvidosa. Você não conhece a origem, você não conhece a cozinha, você não conhece, você não sabe se eles são higiênicos ou não, então tenta não consumir, né, vegetais nesses locais. Então, a dica que eu tenho para dar, por exemplo, para gestantes que querem evitar a toxoplasmose, porque a toxoplasmose produz aí aborto e outras coisas mais, né? É evitar, então, carne crua, mal passada, né? E se for fazer, consome em casa, que você sabe que foi congelado, né? Então, congelar antes de consumir. E não comer vegetais fora de casa, tá? Não coma vegetais fora de casa enquanto estiver gestando, certo? Para evitar ingestão acidental, né? Por exemplo, manuseando no solo, que o solo pode estar contaminado, a gente não tem controle de quais gatos vão fazer cocô dentro na sua horta, no seu jardim, né? É usar luvas e lavar sempre bem as mãos após o manuseio do solo, tá? Se o seu gato tem acesso à rua, tá? Qualquer momento ele pode ter a chance de caçar e pegar e se infectar com toxoplasmose. O que que você faz, tá? Se você limpar a caixa de areia diariamente, não vai dar tempo de esporular, mesmo que ele seja positivo por aqueles 21 dias, né? Então,
removendo diariamente a caixa de areia, é bem tranquilo, tá? E outra coisa, tá? Ingerir água apenas filtrada ou fervida, porque, né, água de poço, por exemplo, né, pode, então, ter toxoplasma ou cistos esporulados. Então, aqui eu fiz até uma lista de por que o contato com gatos não é um fator de risco para infecção, tá? Então, você não precisa, tá? Se livrar do gato, se isolar do gato quando tá grávida para não pegar toxoplasmose, tá? Então, primeiro ponto, para transmitir, o gato precisa se infectar. Então, tem que ter uma sequência de coisas acontecendo, tá? Uma sequência de azar, que eu digo assim, para você contrair do gato, tá? Porque a chance de você contrair comendo carne e salada é muito maior, tá? Então, aqui, ó. Primeiro, o gato precisa se infectar. E para se infectar, precisa caçar e ingerir carne crua e sangue, contendo bradyzoito. Tá? Então, gato, Nutella, que é alimentado somente com ração, não tem acesso à rua, não caça, não se infecta. Primeiro ponto, tá? Mas beleza, você tem um gato que caça e coisa e tal, tá? Ao se infectar, o tempo de eliminação de oocitos é curto, tá? Eles vão fazer esse ciclo por no máximo 21 dias. O tempo médio é de 7 dias. Depois disso, nunca mais vão produzir oocitos. Nunca mais, tá? Então, se ele ingeriu, né, a bradizoito, ele liberou os cistos por no máximo 21 dias, beleza? Tá? E outra coisa, tá? Se o gato ingeriu o oocisto esporulado, ele não forma mais oocisto, tá? Quando ele ingere o oocisto esporulado, o ciclo do toxoplasma é só o muscular, só de bradizoito. Ele vira para 18, então ele não libera a forma infectante. Então, ai, meu gato come graminha, come matinho, que outro gato fez cocô ali, pode ser que ele adquira. Não. Assim, ele pode se infectar, mas ele não vai transmitir, porque os ocistos esporulados do ambiente não viram ocistos de novo. Ele entram como taquizoíto e depois entram, né, viram taquizoíto, depois viram bradizoíto e não faz o ciclo entérico no gato, tá? Outra coisa, mesmo que o gato tenha recém-adquirido a doença e esteja eliminando o ocisto ele precisa esporular, então precisa ficar de 1 a 3 dias no ambiente. Então, se você é um tutor minimamente higiênico, né, que limpa a caixa de areia diariamente e depois lava a sua mão, tá? Não tem como ingerir a forma infectante, tá? Você pode ingerir um cocôzinho, se você não lavar a mão, você pode ingerir o cocô do gato com o ocisto, mas sem esporular ele não é infectante, tá? Ou seja, se você gosta de comer cocô, come cocô fresquinho que não tem chance de pegar toxoplasmose, tá? Então, ó, para o humano se infectar, ele precisa ingerir o ocisto esporulado, né? Então, hábito de higiene simples é tranquilo, né? Então, se você costuma fazer jardinagem, fazer com luva, tá? E aí, sempre lavar a mão depois, certo? E o mais importante, tá? Diversas pesquisas foram realizadas com pacientes positivos e não se encontrou oocisto na pelagem do gato, tá? Mesmo que ele esteja eliminando nas fezes, tá? Os oocistos não ficam no pelo do gato. Então, pode beijar, pode abraçar, pode dormir com o gato, que ele, mesmo que ele seja positivo para toxoplasma, tá? Que ele esteja naquela fase inicial eliminando o oocisto, ainda assim, tá? Não é possível você contrair a doença, tá bom? Aqui até mostrando uma, uma notícia, né, de surto de toxoplasmose lá no Rio Grande do Sul e foi consumo de carne mal passada, né? Teve um surto aqui em Lages também, eu acho que em 2017, 2018, descobriram que foi da água, porque era uma água de poço, né, que eles consumiam, então era uma água não tratada, né, e aí foi descoberto que foi pela água. Aqui está mostrando para vocês um infográfico, tem ali no material de vocês, né? Se vocês quiserem utilizar para divulgação e coisa e tal, né? Qual é o papel do gato, é o que eu acabei de ah, ah, passar para vocês, certo? E, por último, as retroviroses, tá? Quais são as duas retroviroses? FIV e FeLV. A FIV é o vírus da imunodeficiência felina, tá? Então, qual é o quadro clínico básico da FIV? Imunossupressão, tá? O mesmo mecanismo do HIV, tá? Que é o vírus da imunodeficiência humana, certo? A transmissão, tá? A saliva é a principal forma de transmissão, tá? Então, a saliva tem alta carga viral,
tá? E a principal via é por briga. Por isso, então, gatos machos não castrados são mais predispostos a ter a FIV, certo? Quais são os sinais clínicos da FIV? O animal com FIV, ele pode ser assintomático por anos e a FIV pode nunca se manifestar nesse paciente, nunca, tá? Então, às vezes, né, você vai verificar, ele é positivo e nunca mais você não vai se incomodar com esse vírus, tá? E quando tem sintomatologia, tá? O que que pode acontecer? Febre, linfadenopatía, ó, de novo, linfonodos aqui, né? Uma doença infecciosa. Ele pode ter um quadro de imunodeficiência, esse aqui já é um quadro mais terminal, né? Então, ele fica predisposto, né, a diversas doenças, tá? E doenças em qualquer sistema, tá? A qualquer doença infecciosa, tá? Seja toxoplasmose, seja micoplasmose, né? Seja a felve, então, para outras doenças infecciosas, ele então fica predisposto. Pneumonias, né? Rinites bacterianas, calicivírus, herpes vírus e tudo mais, tá? Bordetella e outras coisas mais, tá? Pode ter quadros neurológicos, pode ter quadros neoplásicos, tá? Então, assim, a FIV, ela pode predispor aí a formação de tumores, linfoma, sarcoma, carcinoma, e, tá? Os pacientes com retroviroses têm uma tendência a ter a gengivo estomatite crônica, que vocês já viram lá no trato gastrointestinal, que a gente já falou sobre ela, então, que é uma doença proliferativa, né? Produz tecido inflamatório, linfoplasmocitário em cavidade oral de forma crônica, certo? Então, a gengiva estomatite crônica pode ser o único sinal clínico evidente. Então, como é que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico é por teste rápido, tá? O teste rápido, ele tem para FIV e para FeLV junto, né? Ele vai detectar anticorpos, certo? Por ser uma doença crônica e não produzir sinais agudos, né? É tranquilo para fazer o diagnóstico, tá? Então a gente vai encontrar anticorpos na circulação. Porém, olha só, ele vai ficar positivo somente 60 dias após a exposição. Então, assim, o gato brigou, eu quero saber, brigou hoje, eu quero saber se ele pegou FIV, tá? Daqui 2 meses você testa ele, tá? Ou então, você pode fazer o RT-PCR, né, para confirmar e quantificar a carga viral que, através do PCR, já consegue identificar, tá, antes dos 60 dias de formação de anticorpos. Aqui, com 2 semanas, a gente já tem uma carga viral grande, tá? Então, o PCR já pode ser feito, então, antes, tá? Como é que previne? Não tem vacina, tá? FIV não tem vacina, tá? Então, como é que eu vou prevenir? Bom, se a transmissão é por mordedura, eu vou castrar esse gato para ele brigar menos, né? Brigar menos por território, ter menos briga territorial, impedir acesso à rua é muito importante. Então, domiciliar os gatos, né? Gatos indoor têm menos chance de pegar FIV, né? E uma coisa que vocês não precisam se preocupar é, assim, com o ambiente, tá? O vírus, ele é bem frágil no ambiente, sensível a desinfetante com uma boa higiene, limpando bem o ambiente, tá? Não tem chance de contrair a doença por contato indireto, tá? E o tratamento é vírus, não tem cura, tá? Então, é somente o suporte nutricional. É muito importante nesses pacientes, muito, 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 muito importante mesmo, tá? Muito mesmo ter a vacinação em dia para as outras doenças, porque é um paciente que tem imunodeficiência, então ele fica muito mais suscetível a outras doenças infecciosas. Então, se ele ter a vacinação em dia, né, a chance de ele vir a falecer por outros problemas é menor, tá? Então, tem que fazer a vacinação. Tá? Controlar parasitas, endo e ectoparasitas e controlar bastante a saúde oral, porque eles têm muita tendência a ter, então, essa gengivite, gengiva estomatite crônica. E FeLV, tá? Leucemia viral felina, tá? É a principal causa de transfusão sanguínea, tá? Os quadros clínicos principais, então, têm a ver com aplasia de medula óssea ou hipoplasia de medula óssea e neoplasias linfóides, tá? Então, é um vírus que produz bastante aplasia de medula e neoplasias linfóides. Entre as neoplasias mais importantes, a leucemia e o linfoma, tá? Também é transmitido via saliva, porém a lambedura é a principal via. Então, o mais comum é ter a doença entre gatos que compartilham alimentos e se lambem mutuamente, certo? Então, gatos amigáveis. Quais são, então, os sinais clínicos? Esse paciente ele pode ficar assintomático por meses anos. Então, eu sempre digo o seguinte: FeLV não tem cara, tá? Então, ai, meu gato é saudável, ele tá bem, tá gordinho, tá se alimentando bem. Eu acho que ele não é FeLV,
tá? Ele pode ficar sintomático por meses a anos. Então, é sempre bom testar para saber o status de FeLV desse paciente, tá? E se a doença se manifesta? Então, os quadros de anemia, tá? Os quadros de neoplasia, a imunossupressão são gatos também que ficam com tendência a serem mais suscetíveis a doenças infecciosas e não infecciosas. Também pode produzir quadros neurológicos, tá? Pode produzir poliartrite, glomerulonefrite e gengiva-estomatite crônica, né? Mas boa parte desses animais, eles estão assintomáticos. E por que que essa informação é importante? Porque os gatos assintomáticos ficam transmitindo para outros animais, tá? Então não é uma doença que mata rápido. Se fosse uma doença que matasse rápido, é, a chance de disseminação do vírus era menor, né? E como o animal pode disseminar por meses a anos, ali pode ficar assintomático, então ele vai disseminar essa doença por meses a anos. Como é que eu faço o diagnóstico? Teste rápido, tá? Teste rápido vai detectar o antígeno, vai detectar o vírus, tá? Tomem o cuidado, tá? De usar sempre marcas validadas. Não tente usar aquelas marcas diabo, aquelas marcas recém no mercado, sem teste de validação, tá? FeLV é uma doença tão grave, tá? Não vamos ficar usando, utilizando teste Baratex, né, para fazer, tá? Então, se você não tem teste, se não existe pesquisa de validação, não use, tá? E lembrar que, para positivar, eu preciso ter a multiplicação do vírus no sangue, tá? Essa multiplicação do vírus no sangue, a gente chama de viremia, pode levar até 2 semanas após o contato. Então, entrou em contato hoje, daqui 2 semanas só que ele vai ter viremia. Então, a gente pode pegar essa janela, né, de imunidade nesse paciente, tá? Por isso que a gente sempre pede teste e reteste, tá? Então, você faz o teste para ver se, de repente, você pegou nessa janela imunológica. Daqui 2 semanas, né, você testa. Eu costumo pedir com 2 meses, que daí eu tenho certeza de que, se for positivo, ele vai estar numa viremia bem boa, tá? Professor, o teste de ELISA é confiável? É, tá? O teste rápido, ele é confiável? É confiável, tá? Então, existem aí, bastante sensível, daí bastante específico, tá? Então tem alta sensibilidade, alta especificidade, então é bem tranquilo, tem índices de falso positivo, falso negativo, são baixos. Qual que é o grande problema? A fase em que você está pegando a FeLV. Se você pegar na fase inicial, tá? Onde não deu tempo de ocorrer a viremia, ele vai dar um falso negativo, mas não é porque o teste é ruim, tá? É porque ele está na fase em que não está produzindo vírus no sangue, então não tem vírus no sangue. E o teste ele detecta o vírus no sangue, porque o teste é do sangue, tá bom? Na dúvida, você pode pedir o PCR, tá? O PCR, então, ele vai identificar DNA proviral, tá? Esse aqui é legal, tá? Porque quando a doença ela entra no paciente, ele entra ele é um RNA vírus, mas quando entra, ele entra como DNA proviral, ele entra como um provírus, tá? Sob a forma de DNA, né? Para produzir viremia, ele precisa se converter a RNA, por isso ele leva 2 semanas, tá? E para isso ele leva 2 semanas. E aí, o PCR do DNA proviral já identifica se esse DNA proviral entrou já neste paciente e ficou, tá? E aí existe o teste de o RT-PCR para RNA viral, mas, gente, ele tem a mesma função, tem a mesma função do teste rápido, tá? É um pouco mais, claro, sensível, né? Mas ele tem a mesma função do teste rápido e, gente, tá? Se eu fizer o PCR antes de 2 semanas após o contato, ele vai dar um falso negativo, tá? Deixa eu passar aqui para vocês as fases. Então, da FeLV. Então, gente, a FeLV ela tem 3 tipos de infecções, 3 fases, tá? Ela tem uma infecção abortiva, tá? Que assim, é um paciente que tem muita imunidade, ele vai entrar em contato com o vírus nem vai se integrar ao DNA e não vai ter a formação nem do DNA proviral, certo? E aí, depois de algum tempo, inclusive, vai formar anticorpos. A regressiva é a que precisa de mais atenção, tá? A regressiva, o que que acontece na fase regressiva? Deixa eu pegar aqui o próximo slide, fica mais fácil, tá? Então, aqui, ó, você tem a infecção ao vírus. Se eu tenho uma resposta imune adequada, não vai dar nem positivo nem no ELISA, nem no PCR, certo? Agora, o vírus entrou, o DNA proviral se integrou no gato, tá? Ele ainda não vai produzir sintoma, porque quem produz o sintoma é o RNA vírus,
certo? Então, aqui ele não produz viremia, mas ele está dentro da célula. Já está integrado ao DNA do animal e nunca mais vai sair. Tá? Depois que ele se integrou, ele nunca mais vai sair, certo? Então, o que a gente chama de primeira viremia, tá? Porém, pode ficar aqui e nunca se converter a RNA viral, tá? Então, este é o paciente que a gente chama de paciente com infecção regressiva, tá? Então, a infecção regressiva tem o DNA proviral, mas ele não produziu viremia. Tá lá, escondido no DNA das células. Ou seja, se eu pedir o ELISA, o que que ele pesquisa? Ele pesquisa o RNA vírus em multiplicação no sangue, tá? Vai dar negativo. Mas se eu fizer um PCR, vai identificar esse DNA vírus, tá? Esse DNA proviral. Agora, para a maioria dos pacientes que vão ter sintoma, o que que vai acontecer? Então, vai ter o DNA proviral, vai se integrar ao DNA do hospedeiro e depois ele vai ter uma segunda multiplicação. Ele vai se transformar em RNA vírus, tá? E vai se multiplicar. Porque a resposta imunitária inadequada não vai segurar essa multiplicação, e aí é que o paciente vai ter o que a gente chama de infecção progressiva. Ele vai ser sintomático. Tá? Sintomático ou não, tá? Fase inicial da infecção progressiva pode ter esses sintomas, certo? E uma regressiva pode virar progressiva? Pode, porque eu tenho aqui o DNA vírus aqui preso, né, sendo segurado pelo sistema imune. O sistema imune não conseguiu mais segurar a multiplicação, ele vai multiplicar e virar progressivo, tá? Então, por que que é importante ter tanto o teste rápido quanto o PCR? Porque com o PCR eu consigo identificar isso aqui, ó, a infecção regressiva. O teste rápido é muito efetivo para identificar a infecção progressiva, que é o que é mais perigoso. É o gato que está infectando, é o gato que está transmitindo. O regressor ou o regressivo, ele não vai transmitir a doença porque não tem replicação viral, né, do RNA vírus, né, não tem, então, viremia. Mas o progressivo, tá, ele vai ficar positivo no ELISA, no teste rápido. Agora, o regressivo, tá, ele não vai ter a viremia do vírus em RNA vírus, então vai dar negativo o teste rápido. Mas ele tem o DNA proviral lá integrado no DNA do gato. E aí, a qualquer momento, esse regressivo pode virar um progressivo, tá? E aí, gente, é bom saber, conhecer o status, porque depois que ele virar progressivo, ele vai continuar transmitindo e vai morrer, ele pode morrer disso. Então, gente, o que que eu acho importante vocês entenderem na questão dessa infecção regressiva, né? Hoje, inclusive, a gente já sabe que a infecção regressiva também produz problemas, tá? Produz tumores, mesmo o gato sendo negativo para a FeLV aqui no teste rápido, né? Então, um regressivo pode virar progressivo? Pode. Então, eu fiz um teste rápido de negativo. Será que ele é realmente negativo? Talvez ele não seja. Talvez ele seja só um regressivo, tá? Por isso que o PCR, ele é importante nessa identificação. Porque aí você, em algum momento, vai ter uma imunossupressão e o animal vai ficar positivo. E aí você vai dizer, o teste que não funcionou. Não, não é o teste que não funcionou. É porque você pegou uma fase regressiva, tá? Então, por isso que é importante teste, reteste, né? E sempre que possível, tá? O ideal seria sempre, né? Fazer o PCR desses pacientes, tá? Para dosar DNA pró-viral, certo? Bom, e qual que é o tratamento? Não tem cura também, tá? Não tem cura. Então, a gente vai fazer suporte nutricional, tratar sintomas, doenças secundárias, vacinar esse paciente, tá? Vacinar com tríplice, né? Para evitar, então, principalmente calicivírus e herpes vírus, controlar a saúde oral e acompanhar os positivos assintomáticos com PCR para avaliar a carga viral, certo? Para entender qual é a fase da FeLV, tá? Como é que a gente previne? Vacinação, pessoal, tá? É inadmissível que nós tenhamos aqui em Lages, na última pesquisa, 21% de gatos positivos. 21% de gatos positivos numa doença que tenha vacina, que tenha prevenção, tá? Então, tem que prevenir. E sempre testar novos integrantes, isolar os positivos, não misturar positivo com negativo. Nenhuma vacina é 100% efetiva, tá? Impedir acesso à rua, tá? A rua tem um monte de perigo, né? É ser atropelado, ser envenenado, ser espancado, mas também pegar a felve, tá? E pensando que
em países onde a vacinação é efetiva, a febre está praticamente erradicada, né? Europa, 3% dos gatos. Nós temos aqui 23%. América Latina está entre 19% e 25%, tá? É muita incidência, tá? E é uma doença horrível, porque a gente não tem muito o que fazer. A gente vai fazendo tratamento sintomático até o momento que o animal vai morrer disso. Eu sempre digo o seguinte: o paciente com FeLV vai morrer da FeLV, tá? Vai morrer da FeLV. O da FIV pode morrer de outra coisa, uma doença renal crônica, vai ser de outras coisas. Mas da FeLV, a não ser que o gato seja envenenado ou atropelado antes, ele vai morrer da FeLV, tá? Ele não vai ter tempo de desenvolver uma doença renal crônica, uma cardiomiopatia hipertrófica ou alguma outra doença. Ele vai morrer da FeLV, tá? Antes disso, tá? Então, pessoal, precisa tratar. Precisa conhecer o status, tá? Por quê? Porque a gente tratar sintomaticamente sintomas no começo é uma coisa, tá? E depois que ele já tá com uma aplasia de medula, a gente não tem muito o que fazer, tá? Então, assim, o teste precisa ser feito em todos os animais. Todos os animais precisam ser testados. A gente precisa conhecer o status de cada um desses gatos, né? E ela pode ser sintomática. Então, o gatinho chegou para você, ele tem, sei lá, um problema de pele, tá? Ele é negativo ou é positivo? Porque se for positivo, a resposta ao tratamento vai ser diferente? Claro que vai ser resposta diferente, né? A qualquer tipo de tratamento que você fizer para problema de pele ou qualquer outra coisa, né? Então, conhecer o status é importante. E outra coisa, o fato de dos dois gatos serem da mesma família, nascido da mesma mãe, do mesmo pai, muda o status, sim, tá? Eu tenho alguns casos, existem casos assim em que tenho um gato positivo e outro negativo na mesma família, sendo da mesma mãe, do mesmo pai, né? Mamaram da mesma forma, né? E uns foram imunologicamente mais competentes que outros, tá? Então, não adianta querer fazer uma amostragem pegando um ou dois gatos da família e dizer que esse é o representante para saber se é FeLV positivo ou negativo. Todos precisam ser testados, tá? E mesmo um tratamento específico, né? Saber que um gato é positivo, né? Vai garantir esse manejo clínico adequado, né? Alimentar, sintomático, controle de doenças infecciosas, tá? FeLV não é ah, é uma doença que não é fácil de lidar, né? A gente sabe que um dia ele vai morrer da FeLV, tá? Mas também podemos dar qualidade de vida e o animal pode ficar assintomático por meses a anos, tá? Se a gente fizer um bom controle ambiental, uma boa nutrição, uma boa alimentação. Então, a gente tem pacientes aí que diagnosticou FeLV em 3 dias, faleceram, mas eu tenho uma paciente, por exemplo, que foi diagnosticada há 12 anos, ficou 12 anos sem sintomas, né? Então, a gente tem paciente positivo por 12 anos, tá? Castrar pode? Claro que pode castrar, deve castrar, tá? Porque cada vez que o animal entra no cio, o que que acontece? A fêmea entra no cio, o que que acontece? Imunossupressão, né? Imunossuprimido pode ter aí manifestação de diversas doenças infecciosas e outras coisas mais. Mas castrar não produz estresse? Sim, castrar produz estresse, mas produz uma vez só. E cio? Estresse a cada 6 meses, por exemplo. É claro que você não vai utilizar um ketapum, você não vai utilizar um ambiente estressante pós-operatório, né? Então, para uma castração para um felvo positivo, precisa ser bem avaliada por um anestesista experiente, tá? Um anestesista de verdade, né? Não aquele que usa a mesma receita de bolo para todos os pacientes, né? Então, o felve positivo precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Então, a castração ela precisa ser um pouquinho mais orientada, né? Mas ainda assim é recomendada, tá? Então, eu já. Por que que eu tô falando isso? Porque eu já recebi alguns clientes que vieram procurar uma segunda opinião comigo e dizer assim: olha, eu vim ver se dá para castrar porque na clínica onde eu fui deu FeLV positivo e eles mandaram sacrificar e disseram que não adianta castrar porque vai morrer logo. Não, gente, calma, tá? Então, assim, não é bem assim que as coisas funcionam, tá? A gente não sabe. A FeLV ela é imprevisível. A gente não sabe se esse gato recém-diagnosticado vai ser o gato que vai manifestar a doença daqui 2, 3 dias, 2 semanas, ou se vai manifestar só daqui 2 anos, 3 anos, tá bom? Então, não dá para a gente dar uma sentença de morte para o gato ou felve positivo, tá? Mas é preciso tomar bastante cuidado para a gente conseguir que um positivo dure 2, 3, 4 anos, né? A gente precisa fazer um manejo clínico adequado, tá bom?
Beleza, terminamos então as doenças infecciosas polissistêmicas. Qualquer coisa, me avisem, tá? E se vocês puderem, no final agora, né, terminando o vídeo, se vocês puderem, sinalizar que vocês terminaram de assistir o vídeo, né, seria importante para mim pra fazer o controle de quem assistiu, tá? Galerinha aí da Unifavest. Valeu, um abraço, até mais, pessoal.